Olá a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira. Eu sou Lucas Bittencourt, coordenador do Centro de Estágio de Empregabilidade da Faculdade Arnaldo, e hoje estou aqui conversando com o Dr. Wilson Borges. O Wilson Borges, ele é contador, ele é advogado, ele é gestor contábil, especialista em direito tributário, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parte contábil, principalmente para você que está aqui acompanhando a gente, graduando, né, e recém-formado, que muitas vezes tem dúvidas acerca desse início da carreira, com relação a toda essa parte contábil. Eu acho que o Dr. Wilson Borges, ele vai conseguir esclarecer ou tentar trazer alguns esclarecimentos para a gente. Então, Dr. Wilson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Conexão Carreira. Sim. Ô, Lucas, inicialmente agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui com o nosso trabalho, né, no Conexão Carreira, podendo trazer aí informação para os formandos, para que eles possam aí ingressar no mercado de trabalho da maneira mais tranquila possível. Inicialmente, é preciso compreender que o nosso mercado de trabalho, de uma certa forma, mudou muito, né, a partir principalmente da reforma trabalhista de 2017. Né? Com isso, as empresas tiveram a oportunidade de trabalhar muito com o setor de terceirização, né? Então, hoje, a forma de contratação mudou e mudou consideravelmente. Né? As empresas estão buscando maior flexibilidade, com isso estão buscando o trabalho de autônomos, né? Às vezes por determinado projeto, né? Estão buscando também a contratação via pessoa jurídica, principalmente nessa contratação via pessoa jurídica. É preciso que o formando tome muito cuidado, porque existe uma exigência muito grande no que diz respeito a cumprimento de obrigações junto ao governo federal, em apresentação de informações, né? É necessário que esteja um profissional que cuide dessa parte, para que ele tenha tranquilidade para trabalhar, para que ele possa desenvolver o trabalho dele com segurança, né? Porque uma das questões mais complexas que nós temos hoje no Brasil diz respeito à questão tributária, né? Que envolve regime de tributação, que envolve melhor forma de efetuar o pagamento dos tributos, que envolve planejamento, para que ele comece de maneira, de fato, muito segura. Entendo. E, assim, então, já para a gente começar, né, alguns esclarecimentos. Alguém que está aqui nos acompanhando, né, estou formando agora, estou formando em Direito, estou formando como dentista, como médico veterinário, e hoje eu tenho uma dúvida, né, se é mais vantajoso eu trabalhar hoje como autônomo ou como pessoa jurídica, se é que existe, né, alguma vantagem em um ou outro, né, trabalhar como autônomo, pessoa jurídica. O que você poderia falar para a gente? Existe alguma vantagem e que dica que você poderia dar se a pessoa decide estar trabalhando como autônomo ou como PJ nessa parte contábil, nessa parte tributária? Independente do modelo de escolha, Lucas, é necessário que haja a regularização da atividade. Essa regularização do exercício da atividade requer registro juntos aos órgãos que regulamentam, de maneira geral, não só o exercício profissional, como também o uso do espaço físico para exercício da atividade. Por exemplo, um dentista, ele quer abrir um consultório, trabalhar como autônomo, ele precisa procurar o município de Belo Horizonte, licenciar aquela sala, licenciar aquele local, ter um alvará sanitário, ter uma licença de funcionamento. Então, a primeira parte é essa, é exatamente fazer a regularização do local onde é que ele vai exercer a atividade. No mesmo caso, a pessoa jurídica, né? Quem opta por uma pessoa jurídica precisa fazer uma consulta do local para ver se é permitido utilizar aquele local para o exercício da atividade, porque hoje tem normas aí do município que exigem acessibilidade, por exemplo, que existe prevenção de combate a incêndio, dependendo de onde a pessoa vai instalar a sua atividade, por questões de segurança, de um modo geral também. Então, o primeiro ponto é esse, é que a pessoa entenda que é necessário, quer seja pessoa jurídica, quer seja pessoa física, ela precisa procurar um município para licenciar e licenciar o local onde ela pretende exercer a atividade. Agora, quanto ao modelo no ponto de vista tributário, aí é preciso avaliar. Né? Por exemplo, né, o autônomo, a legislação do imposto de renda permite que ele deduza todas as despesas inerentes à sua atividade para fins de cálculo do imposto de renda. Então,
cada Atividade profissional. Cada atividade profissional. Uhum. Então, cada pessoa precisa avaliar o que compõe ali os custos da sua atividade. Dependendo, se ele tiver um faturamento muito pequeno, pode ser uma expectativa de receita pequena no início dos negócios, pode ser que ele comece como pessoa física e faça uma migração assim que o faturamento aumentar para a pessoa jurídica. Agora, qual modelo será mais vantajoso? Isso dependerá das expectativas dele com relação ao negócio. Se realmente for um negócio em que o volume de despesas é muito baixo, pode ser que uma pessoa jurídica seja mais viável, uma vez que a tributação hoje no Brasil da pessoa jurídica é muito mais vantajosa do que na pessoa física, né, para fins de imposto de renda, principalmente, porque no imposto de renda você vai pagar 27,5%, basicamente, né, a alíquota máxima, em cima dos seus rendimentos deduzidos as despesas. Já no Simples Nacional, provavelmente aí anexo 3, você vai estar pagando algo em torno aí de 10, 12, 13%. Então, praticamente a metade dos tributos que você pagaria como pessoa física. Mas cada caso é um caso. Então, é preciso analisar a situação. Depende do volume de atividades, como você está falando, né? Então, às vezes a pessoa está iniciando ali os seus trabalhos na sua clínica, no seu consultório. Às vezes ainda tem uma clientela pequena. Então, é necessário que essa análise, né, do volume de atividades que a pessoa está realizando, desenvolvendo, está fazendo para que possa ser feito um cálculo mais claro, né, sobre aquilo que seria melhor, né? Qual o modelo, se PJ ou pessoa física, né? Exatamente. Seria basicamente isso. E, obviamente, que o profissional da contabilidade, ele é o profissional indicado para auxiliar essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ou até quem já esteja, né, no mercado de trabalho, nessas análises, né? Essa Sim. consultoria, um profissional, um contador, porque eu falo isso porque às vezes a pessoa forma, mas ela não sabe exatamente qual profissional que poderia auxiliá-lo nessas demandas, né? E seria o contador nesse caso. Sim, o contador nesse processo é fundamental, né, para auxiliar e para que ele obtenha as informações necessárias. Porque hoje o nosso mercado de contabilidade evoluiu muito em termos de tecnologia e nós temos como atender ao cliente dentro de uma relação custo-benefício muito boa para as duas partes. Né? E lembrando, né, que nós hoje temos um dos sistemas de verificação fiscal mais eficientes do mundo. Né? Então o profissional, quer seja como autônomo, quer seja como pessoa jurídica, ele tem que apresentar as informações corretas a respeito da renda e dos gastos que ele está tendo. Porque hoje, com a questão de PIX, cartão de débito, cartão de crédito, tudo praticamente com cruzamento eletrônico de informação, né? E muitas vezes o profissional se depara, às vezes, com muita dificuldade em conseguir, né, organizar essas informações de maneira correta para enviar os arquivos que são necessários para o governo. E isso pode trazer grandes problemas, né? Porque se ele fica um mês sem fazer uma coisa, se fica 6 meses, 1 ano sem apresentar essas informações, ele corre o risco de ter um prejuízo muito grande, uma vez que essas informações são todas elas muito bem monitoradas pelos órgãos de fiscalização, né? Tanto Prefeitura, Receita Federal, Estado, todos eles estão muito bem preparados para acompanhar essa questão tributária. Então, é importante que o profissional, né, principalmente no início agora, ele tenha uma orientação com relação ao que precisa ser feito para que ele mantenha uma regularidade da atividade dele, também do ponto de vista fiscal, tributário, que ele seja orientado nesse aspecto. Doutor Wilson, ok, então a gente tem um egresso que está agora abrindo ali um escritório, está abrindo uma clínica e decide ali contratar um outro secretário, um assistente, com relação à contratação de pessoal, né, dentro dessas clínicas, dentro desses consultórios, o que você poderia nos orientar nesse sentido, com relação a essas contratações? Ô Lucas, muito importante essa pergunta. Hoje, todo o sistema de contratação no Brasil, né, e de demissão também, é feito através do portal do e-social, que é gerido aí pelo governo federal. Então, todo trabalhador contratado
as suas informações precisam ir para o I-Social. Informações no que diz respeito à data de admissão, no que diz respeito a salário, no que diz respeito à jornada de trabalho, no que diz respeito a condições de trabalho, né? Se é um salário, se é um trabalho insalubre, se é um trabalho que tem algum tipo de periculosidade. Então, tudo isso é informado. Se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem dependente, se ele não tem. Então, todas essas informações que diz respeito aos dados cadastrais e da relação de emprego são informados no I-Social. Né? Além disso, né, além dessas informações no I-Social, tem o portal do governo federal. Exatamente, que é o portal do governo federal. É também necessário informar as condições de saúde do trabalhador, né? Então, lá no I-Social também é informado o atestado admissional, se ele goza de boa saúde quando ele começou no trabalho. Lá são informados períodos em que será feito os exames periódicos desse trabalhador, se a atividade que ele desenvolve é insalubre ou não, é periculosa ou não. Então, todas essas informações que diz respeito ao contrato de trabalho do trabalhador precisam ser colocadas nesse portal através do envio de arquivos aí pela empresa de contabilidade de um modo geral e também pelas empresas que operam aí no mercado de medicina e segurança do trabalho. Né? Outro ponto importante com relação ao I-Social é preciso enfatizar que é uma plataforma em que há um compartilhamento de informação, né, pelos órgãos de governo de um modo geral. Então, Receita Federal vai verificar lá o salário do funcionário, o desconto do imposto de renda, a Previdência Social também vai receber as informações relativo ao que está se pagando de Previdência Social daquele trabalhador, Caixa Econômica Federal, no que diz respeito a fundo de garantia, né, no que diz respeito à Justiça do Trabalho, também o juiz pode ter acesso à plataforma para poder verificar os dados do funcionário e as condições de trabalho. Então, tem informações para todos os órgãos nessa plataforma. E, inclusive, né, vai facilitar todo o processo de benefício previdenciário, todo o processo de aposentadoria. Né? Como eu citei anteriormente, se em 2050 o funcionário for aposentar, com o I-Social, ele não vai precisar apresentar documento nenhum, que as informações dele já estarão lá na Previdência Social. Então, é um portal que, de certa forma, padronizou as informações relativas ao trabalho no Brasil, e isso é muito bom. Né? Apesar das exigências, apesar, né, de o descumprimento daquilo que é determinado, né, no I-Social, gerar multa, gerar alguns problemas que podem ser até de natureza fiscal, mas é muito, muito interessante a padronização dessas informações. Você falou do descumprimento com relação ao que é inserido, né, no I-Social, mas vamos supor que esse profissional está ali abrindo um escritório, uma clínica, e deixa de cadastrar, de colocar ali as informações com relação ao funcionário. Quais as possíveis sanções que esse profissional pode vir a sofrer na falta, quando da contratação de alguém e da falta do devido cadastramento, do acesso, da disponibilização dessas informações dentro do I-Social? O Lucas, as informações para o I-Social, elas independem do número de funcionários, né? Então, se a empresa ou o profissional tem... É por isso que eu até falo, desculpa eu te interromper, porque às vezes, só tô contratando aqui um auxiliar para me ajudar aqui na clínica. E aí, às vezes, fala, não precisa, né? A gente não precisa disponibilizar essas informações. Isso não existe, né? Não existe. Então, da mesma forma que uma empresa que tem um funcionário tem que alimentar essa base de dados, esse portal do governo com as informações do trabalhador, a empresa que tem 5.500, 100 funcionários tem que fazer o mesmo envio das mesmas informações, obviamente num volume muito maior, mas o cumprimento é o mesmo. Né? E deixar de informar esses arquivos, né, do trabalhador, né, no I-Social, isso gera multas. Né? Hoje, a multa por uma microempresa deixar de informar um trabalhador no I-Social, ela é R$800. Né? Se não for microempresa, a multa já sobe para R$3.000, só por deixar de informar. Passar uma informação, né? Essa informação para o I-Social, além de outras multas que são
também graduadas de acordo com o porte da empresa. Então, tem multas aí relativas à medicina e segurança do trabalho. Se você é de uma empresa, por exemplo, que tem atividades insalubres, que tem atividades periculosas, deixar de informar isso na Previdência Social, as multas elas obedecem a uma escala e são realmente muito significativas. Então, a gente a gente aconselha que essas informações sejam prestadas dentro do prazo, com regularidade, porque, além disso, também cabe ressaltar aqui que, por exemplo, uma empresa que deixa de informar um trabalhador no e-social e, eventualmente, pode acontecer um acidente de trabalho, pode acontecer um problema qualquer com esse trabalhador, ele não estará assegurado perante a Previdência Social. E a empresa ou o profissional terão inúmeros trabalhos, inúmeros problemas, problemas, riscos, porque ele poderá ter que arcar com o salário desse trabalhador, ele poderá ter que indenizar esse trabalhador. Então, realmente o risco é muito grande, deixar de informar um contrato de trabalho no e-social. Quer dizer, além dos riscos de penalidade, você tem outros riscos que estão vinculados a essa falta de informação. Então, é muito importante, né, que tenha aí um profissional, alguém que auxilie, para que essas informações cheguem da forma adequada lá no portal do governo. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aqui, seja os nossos alunos que estão formando, os egressos, com certeza, a partir de agora, estão tendo uma outra visão na hora que decidirem abrir uma clínica, um consultório, entenderem que é necessário, sim, né, ter todo esse cuidado, ter todo esse acompanhamento, porque não é só a prestar o serviço na qualidade técnica sua enquanto profissional que tem que ser a preocupação daquela pessoa, mas também todo esse aspecto de gestão, né, de administração, que faz parte da abertura de uma clínica, de um consultório, e que todos esses profissionais precisam se preocupar. Eu faço esse tipo de pergunta, e aí eu vou trazer um pouco para minha coordenação, né, que é o Centro de Estágio e Empregabilidade, porque eu vejo muitas vezes pessoas que já têm clínica, já têm consultório há alguns anos, não são nem recém-formados, e que têm uma dificuldade imensa para contratar até um estagiário, né? Então, a minha coordenação, ela recebe muitas perguntas que eles ficam completamente perdidos. Eles falam, contratação de estagiário, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Como é que contrato que a gente tem que firmar? Tem que ter convênio? Tem que ter seguro? Não tem que ter seguro? O que tem que fazer? Então, a gente vê ali que mesmo depois de tantos anos, né, que a pessoa às vezes já tem um consultório, já tem uma clínica, essa parte de gestão e administração muitas vezes falta, né, e é necessário sim ter esses profissionais que possam auxiliar, né, esses outros profissionais, donos de clínicas, de consultório, no que diz respeito a toda essa parte, né, de gestão, essa parte contábil, para que não corra os riscos que a gente está deixando claro que poderão, né, vir ocorrer se não tiver esse assessoramento correto, né, esse acompanhamento correto aí. Agora, com relação à nota fiscal, emissão de nota fiscal por parte desses, do profissional, o que você pode dizer para a gente com relação aos cuidados na emissão, por exemplo, de nota fiscal, seja, né, ali do profissional autônomo, seja através de PJ? O que você poderia dizer para a gente? Tá. As dúvidas, né, os principais questionamentos. Ok, Lucas, só antes de entrar nessa questão aí, só fazendo um parêntese aqui, você lembrou bem, que eu não tinha falado, o estagiário também vai para o portal do e-social. Então, não é só o trabalhador em regime de CLT. Então, as informações do estagiário também vão. Que então, é uma informação importante. Exatamente. Né? Então, nós falamos só de trabalhador em regime de CLT, né, que seria o que o governo teria mais interesse, mas o estagiário também, as informações dele precisam ir para o social. Seria. Tá? Agora, no que diz respeito ao documento relativo à prestação de serviço, de um modo geral, o autônomo, igual você bem disse, ele vai emitir o recibo, né? O recibo de recebimento ali do valor da consulta, do valor do trabalho, do valor do projeto. Agora, esse autônomo, ele precisa ter, né,
um controle desses recibos, de quem está pagando ele, o CPF de quem está pagando ele, porque na época de fazer a declaração de imposto de renda, ele vai precisar informar lá a data que ele recebeu, o CPF de quem pagou e qual o valor. Então o autônomo, nos termos da legislação vigente, tem que fazer uma escrituração do livro caixa, onde ele precisa prestar essas informações. Então ele precisa ter um controle, onde ele vai fazendo ali uma planilha, alguma coisa, para que ele tenha essas informações na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Lembrando também que o autônomo ele está obrigado a recolher o imposto de renda mensal, em cima de todos aqueles valores que ele fatura. Se ele ganhou 5 mil por mês e teve 2 mil de despesa, nos termos da Previdência Social, ele tem que pagar imposto de renda em cima de 3 mil. Então é preferível fazer uma guia de imposto de renda e ir lá e pagar. Né? Então, mensalmente. Mensalmente. E na declaração de imposto de renda é que ele vai informar CPF. Na anual, né? Na declaração de ajuste anual é que ele vai informar todos esses valores que ele recebeu, o CPF de quem o pagou e a data. Então, essa é a situação do autônomo. A situação da nota fiscal, aí já é para quem tem uma pessoa jurídica constituída. Então, essa pessoa jurídica constituída, ela vai ter, né, pessoalmente aqui em Belo Horizonte, hoje é emitido via um portal da prefeitura, de acordo com o código de atividade da empresa. Uma clínica médica vai ter lá o código de serviços médicos, uma prestadora de serviço, seja qualquer outra atividade, vai ter lá o seu código específico da sua atividade. Com base nisso, ela tem um código de acesso, tem senhas, onde ela vai entrar na plataforma da prefeitura e vai fazer essa emissão da nota fiscal. Essa emissão da nota fiscal é completamente gratuita, não tem taxa, basta um credenciamento na prefeitura de Belo Horizonte para isso. E na hora que ela emite aquela nota fiscal, ela vai pagar todos os impostos relativos a essa nota fiscal. Vai pagar o próprio ISS para a prefeitura e os tributos do governo federal de acordo com o regime de tributação que ela escolher para a empresa dela. Mas, só voltando um pouquinho, até algum tempo atrás, a prefeitura de Belo Horizonte emitia uma nota fiscal para autônomos, em alguns casos excepcionais. Mas isso acabou, não existe mais, nota fiscal hoje é só para pessoa jurídica. Ok. Doutor Wilson, eu tenho certeza, né, que todos que estão acompanhando aqui estão tirando muitas dúvidas, né, tendo muitos esclarecimentos. E antes da gente, né, ir caminhando para realmente fechar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, você, junto, né, a sua empresa, você tem um projeto que é o chamado e-Contador Legal, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, né, da sua empresa. Sim. A e-Contador Legal é uma empresa que nós criamos em 2014. De lá para cá, nós fizemos parcerias com a Associação Médica de Minas Gerais, a Caixa de Assistência dos Advogados, alguns sindicatos patronais, né, no sentido de mostrar o nosso trabalho para esse público que é profissional de uma maneira geral, para que eles possam ter acesso a um serviço de contabilidade dentro de uma realidade de custo que seja compatível com quem está iniciando um negócio ou com quem está crescendo, né, com o seu negócio. Então, nós criamos... novamente interrompendo, desculpa, porque existe, eu acho que um preconceito muito grande dentro dessa parte, principalmente a parte de contabilidade, onde eu acho que muitas pessoas pensam, né, que esse trabalho do contador, se eu tenho um faturamento alto, se eu tenho uma empresa grande, é que eu preciso de um contador. E não é verdade, eu acho que está claro aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo, de que esse trabalho, ele precisa, né, de um acompanhamento de um contador desde o início, né, desde ali da abertura daquela clínica, daquele consultório. É possível é necessário e possível, né, ter esse acompanhamento. E aí eu acredito que esse projeto ele visa atender todos os níveis de profissional e eu digo também no nível de renda, né, desses profissionais. Sim, dentro do nosso planejamento, nós temos um ticket de serviços que varia de acordo com a demanda de cada empresa, de cada profissional, né, dentro de uma realidade de mercado muito competitiva. Então, a gente consegue hoje atender desde uma empresa que fatura R$5 mil por mês até uma empresa que fatura, sei lá, R$1 milhão, né? Isso aí não, a gente tem planos que a gente consegue encaixar de acordo com a demanda de trabalho que a gente tem, né? Agora,
você tocou no outro aspecto muito interessante, né? Hoje, todo profissional que inicia, né, a sua atividade profissional, todo formando, a pessoa que vai iniciar um negócio, ela precisa de um trabalho de orientação contábil. Eu digo sim, não só no que diz respeito ao cumprimento de obrigação junto ao governo, porque muitas vezes as pessoas têm esse pensamento que precisa de um contador só para poder fazer guia de pagamento e cumprir as obrigações lá que o governo determina que tem que ser cumpridas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, e não é bem assim, né? O profissional hoje da contabilidade, né, na sua grande maioria, né, principalmente nos cursos de formação contábil hoje, né, os profissionais estão sendo formados para ajudar a pessoa que está empreendendo. Então, além de cumprir essa parte do governo, nós podemos auxiliar e muito na elaboração de planos de negócio, né, nas perspectivas de faturamento, o que pode ser feito em regime tributário, qual que é o mais adequado, onde que você vai economizar em termos de tributo, qual que é a vantagem e desvantagem de alguns regimes tributários. Então, a contabilidade pode auxiliar e muito nesse primeiro momento na tomada de decisão quando se pretende iniciar um negócio. E tem planos, né, para qualquer tipo de negócio, né, no que diz respeito a faturamento. Não significa que uma pessoa que vai faturar R$5.000 por mês não possa ter uma assessoria que a ajude nesse negócio, para que ela, de fato, possa desenvolver. E no caso, para entrar em contato com vocês, né, e-contador legal, né? Isso, e-contador legal. Como que poderia, né? Qual contato que esse profissional poderia procurar? Olha, pode nos procurar através das redes sociais, Instagram, né, do e-contador legal, através do nosso site, através do WhatsApp. Todas essas ferramentas digitais nós temos disponíveis aí para serem acessadas. No Instagram é só e-contador legal? Tudo Sim. junto? Tá, e-contador legal. E aí, através ali do próprio Instagram, né, consegue WhatsApp, esses outros contatos. Inclusive, o nosso site tem muito material para os profissionais. Também o site, qual que é? www.icontadorlegal.com.br. Tudo junto, né? Isso. Inclusive, o nosso blog está assim, com muitos artigos muito legal para os profissionais, então assim, está sempre atualizado, então muito legal mesmo. Quem se interessar e puder fazer uma visita, vai gostar muito do material que nós temos sempre divulgado no nosso blog. Dr. Wilson, a gente, né, eu agradeço a sua disponibilidade por ter estado aqui com a gente, trazendo alguns esclarecimentos, tirando muitas dúvidas. Eu tenho certeza que muitos, né, dos nossos alunos, dos egressos que estão nos acompanhando, vão ter uma outra visão, tanto da contabilidade quanto de uma visão que se faz necessária quando a abertura de uma clínica, de um consultório, que é necessário sim ter um acompanhamento, ter, né, todo esse assessoramento. Então eu tenho certeza que muitas visões foram alteradas ou ampliadas a partir dessa nossa conversa, a partir desse nosso bate-papo. Então, novamente, eu agradeço a sua presença aqui, né, no nosso Conexão Carreira. Se quiser deixar mais algum recado para quem acompanha a gente, passo a palavra para você. Ok, Lucas. Primeiramente, nós agradecemos novamente a oportunidade de estar aqui, né, podendo passar aí informações para os formandos, para que eles iniciem bem sua carreira profissional. E eu gostaria de dizer que, pela nossa experiência, pelo nosso trabalho, a gente tem percebido que isso é realmente um gargalo para aquele profissional em início de carreira, essa orientação inicial, para que ele realmente, de fato, não tenha problemas, né, no desenvolvimento da sua atividade. Inclusive, no ano passado, nós fizemos 2 eventos presenciais em outras instituições de ensino, onde nós tivemos um retorno muito bom no que diz respeito a até contatos de estudantes, pessoas mais interessadas, porque de fato a pessoa hoje ela precisa realmente de muita orientação para que ela inicie qualquer tipo de negócio, seja do ponto de vista de profissional autônomo, seja do ponto de vista de pessoa jurídica. E aí, Contador Legal está à disposição, independente de contrato, independente, né, de qualquer coisa, para poder orientar. Se tiver dúvida, nos chame lá no WhatsApp, no Instagram, no nosso site. Nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
Doutor Wilson, novamente, muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, continue aqui no nosso canal do YouTube, também acompanhando as redes sociais da Faculdade Arnaldo, que logo mais a gente vai trazer outros programas tão interessantes quanto este. Muito obrigado e até a próxima.